Se você está familiarizado com o uso de esteroides, né? Se você já faz ou conhece pessoas que fazem, você sabe que normalmente o uso de esteroide ele é feito em ciclos. O que é um ciclo? O ciclo seria um período onde você usa as drogas e depois você entra num outro período que seria o pós-ciclo, que você para o uso das drogas. Então, a maioria dos usuários de esteroides anabolizantes usa os esteroides em ciclo. Uma outra parte dos usuários, esses usuários que são às vezes atletas que não podem perder a forma, eles usam uma estratégia que chama Blast and Cruise. O que seria o Blast and Cruise? O Blast and Cruise se consistiria em duas partes também, só que o Blast sendo o ciclo mesmo, onde você usa as drogas para que os níveis de testosterona fiquem suprafisiológicos, para que você tenha o efeito diergogênico, e depois o Cruise seria uma dose de manutenção, onde você usaria doses menores para manter essa testosterona fisiológica. Qual que é a ideia do Blast and Cruise? A ideia do Blast and Cruise é que você evite, né, o crash hormonal. Lembra que a gente falou que quando você usa os esteroides anabolizantes, você tem um crash porque o seu eixo HPT ele é suprimido? A ideia do Blast and Cruise é você contornar esse efeito, porque você não vai depender da sua testosterona natural, você vai continuar com ela exógena, mas você vai manter os seus níveis fisiológicos para que você possa fazer uma manutenção da sua saúde. É importante salientar que o uso da estratégia de Blast and Cruise eleva muito os riscos de efeitos colaterais e os riscos à saúde do usuário. Dessa forma, você e o profissional que te assiste tem que avaliar quais são os riscos e benefícios das duas estratégias para você. De qualquer forma, um ciclo normalmente ele dura de 4 a 20 semanas, sendo um ciclo de 4 a 6 semanas considerado um ciclo curto e um ciclo de 6 a 12 semanas médio e de 16 a 20 ciclos longos. Quanto mais curto o ciclo, mais fácil é de você conseguir reverter o estado do seu eixo hormonal, mais fácil de você retornar ele. E com esse tempo reduzido de exposição às drogas, você consegue minimizar também os efeitos colaterais. A pausa ela tem que ser proporcional ao ciclo. Então, quanto maior o seu ciclo, maior a sua pausa. Então, a pausa ela varia aí, normalmente de 4 a 16 semanas. Já na estratégia de Blast and Cruise, também é utilizado um blast de 4 a 20 semanas, mas como você não tem que retornar o eixo, você não precisa de um espaço tão longo para que esse eixo volte a trabalhar, o Cruise é apenas de 2 a 8 semanas, onde a gente faz a manutenção dos indicadores bioquímicos dos exames laboratoriais, para ter certeza que os efeitos colaterais eles estão sendo minimizados, e também a gente faz essa redução desses níveis de testosterona pela ressensibilização dos receptores androgênicos. Na literatura e nos artigos científicos, não existe nada que mostra que os receptores androgênicos, que são os responsáveis pela ligação dos hormônios e toda a desencadeação das reações que esses hormônios acarretam, tem essa dessensibilização. Mas, com o uso no esporte, a gente consegue perceber isso. É o que a gente chama de bro science, que é aquela conhecimento empírico que a gente vê de um amigo passando para o outro, um irmão passando para o outro, sem os estudos científicos validarem aquilo, tá? Então a gente fala de downregulation, que seria essa dessensibilização dos receptores androgênicos, né, que a gente chama de AR, ele só seria comprovado, né, empiricamente. Na ciência a gente não tem essa comprovação. Por quê? Na ciência, com todos os impedimentos éticos que tem, não são utilizadas doses tão altas durante tanto tempo para observar essa dessensibilização como é utilizado na prática no dia a dia do esporte do bodybuilder, né? Então, a gente tem que na ciência os ARs não sofrem o downregulation, não sofrem essa dessensibilização,
E o efeito é dose dependente, né? Esse efeito na ciência, porque como eles não usam drogas tão altas, dosagens tão altas, desculpa, quanto mais dose, maior a dose, mais a resposta. E é assim, só que a gente repara que na prática existe um limite onde se satura esses receptores, onde tem mais hormônio do que consegue se ligar a esses receptores. Tem mais hormônio circulante do que receptores disponíveis para receber esses hormônios e continuar as reações que a gente deseja, tá? Então é isso e até a próxima aula.